Então, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Então, quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência, né, em campo, podendo trabalhar na rotina, no dia a dia técnico, e também a gente vai falar um pouco sobre como você pode organizar um pouco mais o seu provedor para que você possa, através de mensuração de resultados, saber se realmente você está crescendo ou não. Então, a palestra de hoje, né, essa aula de hoje é para quem quer abrir um provedor e entender um pouco mais sobre qual vai ser os desafios da boa gestão da área técnica, ou para quem já tem um provedor há muito tempo, né, já levantou voo, mas não tem ainda a mão no controle. O que é a mão no controle? Não sabe como mensurar os seus resultados. Então, essa é uma ótima oportunidade para você que quer aceitar esse desafio, né, de melhorar o dia a dia técnico, de melhorar cada vez mais o desempenho da sua empresa e, óbvio, o foco é aumentar a margem de lucro. Se você não consegue controlar o tempo, se você não tem gestão e processos da área técnica, que é o coração do seu provedor, obviamente você não vai conseguir gerar resultado, você também não vai conseguir aumentar a margem de lucro da sua empresa. Legal? Então, vamos começar. Já tem bastante gente acompanhando a gente ao vivo, tá? E eu vou compartilhar aqui a apresentação com você. Eu costumo olhar essa imagem, né, e ver, é uma das poucas imagens realmente que eu tenho na época que eu trabalhei nessa operadora. E eu lembro muito bem que na época, quando eu estava nos treinamentos internos, eu ficava perguntando, né, meu Deus, para que eu vou receber esse treinamento, para que eu estou aqui, né? Eu vinha de uma experiência da rede externa, eu trabalhava com fusão de fibra, eu trabalhava na instalação de caixa, eu gostava muito dessa área externa da rede, né, de trabalhar como técnico em campo, e eu tive a oportunidade nessa empresa de trabalhar internamente, né, na rotina do dia a dia do atendimento técnico da área de manutenção. E aí no dia a dia técnico, realmente no treinamento eu já não entendia o que eu estava fazendo exatamente ali, absorvendo aquelas informações. Eu entendia que eu poderia utilizar isso futuramente, né? E hoje, quando eu me deparo, né, com todos os projetos que a gente vem implementando, com as consultorias que a gente vem realizando, isso pode compor a bagagem de conhecimento que eu adquiri nos últimos anos. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com você também, tá? Então, isso daí é eu, numa grande operadora aí aqui da minha cidade, da região, né? E eu pude trabalhar durante um tempo nessa empresa, onde eu aprendi muita coisa mesmo no atendimento técnico, tá? O que é mais interessante, que eu quero compartilhar aqui com você, é o foco na satisfação do cliente, tá? É por isso que eu vou compartilhar essa historinha aqui com você, para que você possa entender que o bom atendimento, ele traz satisfação direta do cliente, tá legal? O que é interessante também, né, nas minhas primeiras visitas técnicas, né, em campo, eu fui convocado para trabalhar no domingo. A gente trabalhava nessa época no domingo, né? E aí, logo quando eu cheguei na empresa, né, o coordenador, ele me passou uma missão, tá? E a missão era ir até, né, uma residência de um cliente que ficava na mesma rua, exatamente nessa rua da NET, né, dessa operadora, né? E aí eu tinha que ir lá nesse cliente para fazer a instalação de um ponto de internet lá, tá? O grande desafio desse atendimento é porque eu nunca tinha, né, feito uma instalação, né? Eu nunca tinha feito atividade de uma instalação, mas eu entendia muito da manutenção, porque eu já tinha começado a fazer as manutenções, né, devidas para que a gente pudesse entregar resultado da área técnica, né? E aí, como técnico novato, né, eu estava mais acostumado com a rotina da rede externa, né, carregar a escada, baixar a caixa, fazer fusão, e eu não entendia muito bem qual era o meu desafio interno, né? A priori, na manutenção, eu não precisava diretamente ter que furar a parede, né, fazer esse tipo de coisa, né? Então, o meu primeiro desafio ali, assim, foi numa rotina técnica aprender a fazer um furo na parede com uma furadeira. Realmente eu era muito novo ali nessa área e não sabia realmente como proceder com o equipamento, tá? Então eu fiz
o que era devido, fiz no caso, eu recebi esse grande desafio, né, de ir sozinho executar a instalação, né, algo que eu não tinha feito anteriormente, né, e já tinha participado de todos os treinamentos necessários da empresa, que ela disponibilizava, né, treinamento técnico, mas ainda não estava 100% confiante, tá? E aí, veja bem, né, eu tinha estudado 2 anos, né, na área técnica, mas não tinha diretamente trabalhado com a estrutura técnica interna, né? Como eu falei para vocês, né? Sabia nem operar uma furadeira, né? E aí, no atendimento, eu tive que fazer a vistoria preventiva, né? Analisar toda a infraestrutura, né? Constatei logo de cara que precisava trocar todo o cabeamento. O cliente era bastante antigo, né? Já tinha ido diversos técnicos lá, ainda não tinham trocado o cabeamento interno do cliente, né? Para fazer uma manutenção preventiva. Ainda não tinham trocado os equipamentos que estavam com problema, né? Os cartões que precisavam reabilitar, né? Da área de TV também lá do cliente, né? Do serviço de TV do cliente. Então, assim, esses parâmetros eu já analisei logo de cara, né? E o cliente, né, estava com toda a infraestrutura interna comprometida, né? Devido com o tempo que ele já tinha, né, na base, né? E o serviço foi resolvido no final. Eu fiz todo o atendimento conforme a necessidade, né, para ele ser bem atendido, né? Troquei o cabo, troquei os equipamentos, troquei os cards, instalei um novo equipamento, né? Chegando no finalmente, eu entreguei todo o serviço que o cliente precisava, né? Entreguei o resultado que ele precisava e eu arrumando a bobina, né, ali do cabo drop e tudo mais, fazendo os últimos ajustes ali para ir embora, veio o cliente, né, nessa hora e colocou um dinheiro no meu bolso da minha camisa, né? Isso para mim me impactou bastante esse momento. Ele colocou um dinheiro no meu bolso, né, da minha camisa. Eu acredito que foi R$50 mais ou menos, né? E a política da empresa é que o técnico não pode receber gorjeta, tá? Isso é um detalhe. E aí, eu começando, né, na operação, né, com medo, né, óbvio, né, de qualquer coisa, né, antes de mais nada, não queria, né, fazer algo errado. E aí, eu devolvi esse dinheiro para o cliente, né? E o cliente ficou meio surpreso, né, com isso, ele dando essa gorjeta, eu não aceitei. E aí eu falei para ele que não podia aceitar, porque é normas da empresa, e não aceitar, né, gorjeta. E com isso eu tinha que devolver para ele. Se ele quisesse de alguma maneira, né, me beneficiar pelo bom atendimento, pela atenção que eu dei a ele, que ele ligasse lá para a empresa, né? Que ele ligasse para a empresa e que ele pudesse ir lá na empresa agradecer pelo meu serviço, né? Ou ele ir lá na empresa. E como o cliente era na mesma rua, né, da operadora, né, ele podia ir lá na empresa agradecer pelo serviço, né? E o que aconteceu? Eu até coloquei esse senhor aí como exemplo, né? O que aconteceu? Quando chegou no dia seguinte, né, na segunda-feira, né, para trabalhar, eu cheguei à tarde. Quando eu entrei na área técnica, coordenador na época, ele me chamou para que eu pudesse lá conversar. Ele me chamou na frente de todo mundo lá da área técnica, e aí ele me falou: ó, Buenano, você que é o Buenano, né? Eu lembro muito bem, né? Meu gaúcho, você que é o Buenano, né? Então eu quero conversar com você. Olha aqui, pessoal, atenção aqui. Ó, você que foi lá no vizinho aqui da NET fazer o atendimento lá de uma instalação de um equipamento, né? Ontem, né? E eu já fiquei me tremendo todo, porque eu não sabia do resultado do que ele ia falar, né? E eu morrendo de medo, né, da situação, do que ele ia falar. Eu pensei: putz, agora deu merda, né? Deu problema. A manutenção lá, a instalação lá deu problema, eu fiz alguma coisa errada, né? E aí ele, nessa hora, ele falou: ó, se você foi lá na casa do seu fulano, queria dizer que você aqui para lhe dar os parabéns, que você é um exemplo para a gente. Eu gostaria que fosse um exemplo para toda a operação, porque ele veio aqui hoje de manhã na NET trazendo uma carta e entregou diretamente para o nosso gerente geral, né, agradecendo pelo atendimento e informando que você não recebeu a gorjeta que ele ofereceu,
né, e agradeceu pelo atendimento, né? E assim, eu fiquei muito alegre por isso, porque foi um agradecimento direto à gerência da empresa, né? E com isso, né, ele ainda completou, né, dizendo que esse senhor era um ex, né, na verdade um ex não, era um desembargador aposentado e um ex-prefeito de um município. Há muito tempo ele foi prefeito de um município aqui no Amazonas, né? Então imagina só, a gente às vezes, né, no dia a dia técnico não sabe com quem a gente está lidando, não sabe, né, o que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa, o que ela faz, o que ela representa. Sei que o tratamento tem que ser igual e eu sempre prezei por isso, independente do tamanho da casa, da condição do cliente, né? Eu sempre prezei muito por isso no bom atendimento, tá? O que é interessante é que eu estava lidando diretamente com uma pessoa que conhecia o gerente geral da empresa e eu não sabia disso, né? E eu cumpri conforme o combinado, né, com a empresa, entreguei resultado para aquele cliente e busquei a satisfação total. Inclusive, o foco, como eu disse anteriormente, o foco foi o cliente, tá legal? O fato é que muitos de vocês estão frustrados, né? E não sabem se o serviço está sendo entregue com qualidade. E eu posso te ajudar nisso, tá? Infelizmente, a fobia na satisfação do cliente é algo que tem preso muitos provedores a uma vida com medo do futuro. A gente fica com medo, né, de receber um compartilhamento, uma satisfação negativa do cliente, né? Com medo de que o cliente, né, de alguma maneira ele possa reclamar do serviço, né? E aí a gente vive nessa vida preso sem saber o que fazer. A gente tem um cenário hoje, né, que não é que isso sirva apenas de parâmetro. Trouxe aqui para que a gente possa dialogar na minha visão, né? Mas não sei se você vai enxergar dessa maneira, tá? Essa é a maneira que eu enxergo o cenário. E é muito raro hoje, né, um provedor de internet ter processos e atividades bem estruturados com qualidade, tá? A gente também tem, nesse cenário atual, uma alta taxa de instalação, né? Que é até bom isso, tá? Mas não ter controle do número de visitas técnicas e não saber como solucionar os problemas mais frequentes afeta diretamente a sua margem de lucro. Então, os provedores eles não sabem realmente, por não ter esse processo e método, né, uma metodologia clara no atendimento técnico, não sabe como é que está realmente os custos, como mensurar os custos da sua empresa, tá? O que acontece? A gente tem um alto risco, né, de continuar como um provedor tradicional que apenas se preocupa em instalar e dar manutenção. Se você hoje está apenas trabalhando, instalando cliente, dando manutenção, eu acredito que você é um provedor e está trabalhando como um provedor de forma tradicional. Existe um alto risco, né, de preparar o seu público para os seus concorrentes que estão concentrados em criar um provedor que gere resultado. Então, se você é um provedor que está entregando o seu serviço, mas não está dando qualidade no atendimento técnico, não está conseguindo mensurar os desafios da sua empresa, provavelmente você só está aquecendo o público para quando vir um provedor bem mais estruturado, leve todos os seus clientes. Tá legal? Bem, eu quero compartilhar com você que você não é o grande culpado disso, tá? Existem outros fatores que estão contribuindo para essa situação de não saber como mensurar os seus resultados. Mas existe algo que eu posso fazer por você, tá? Algo que você pode fazer hoje é começar hoje mesmo, depois dessa palestra, depois dessa aula online, começar medindo aos poucos, sempre com foco na mensuração de resultados, da satisfação do cliente, tá? Eu trouxe aqui alguns indicadores, né, de mercado. O fato é que a área de telecomunicações ela é uma das áreas, né, de alto consumo, né, que menos se relaciona com os seus clientes. E com isso a gente tem um índice de reclamação muito elevado, tá? Os tipos de problemas, geralmente, o provedor, quando reclama, né,
existir várias reclamação, né? Vários tipos de reclamação. Eu peguei 3 aqui no Reclame Aqui. Você pode acessar o site do Reclame Aqui também aí ver, né? Quais são os principais, né, problemas que mais as pessoas reclamam para que você possa melhorar isso no seu provedor, que é um deles, né, qualidade do serviço prestado, demora na execução e problema com o equipamento fornecido, sabe? Então, assim, esses 3 parâmetros aí já nos garante que a gente precisa ter atividades claras na execução da instalação e manutenção para diminuir esse tipo de reclamação. Tá legal? E a jornada de atendimento tradicional, como é que ela é feita, né? Para que você entenda como a gente tem um processo falho no relacionamento ainda. A gente precisa melhorar muito ainda no relacionamento com os nossos clientes. Primeiro, o cliente ele tem acesso à área comercial da empresa, por marketing tradicional, por telefone, ou o técnico de vendas vai a campo prospectar a venda, tá? E é esse momento que o cliente ele encontra você, encontra a sua empresa, tá? Segundo, o time de instalação é acionado, né, para realizar a adesão. O cliente ele deu ok. Agora você pode ir lá na casa do cliente, né, fazer a adesão. Eu quero serviço. Esse primeiro momento, né, o primeiro contato do cliente, geralmente, né, é com o técnico que vai lá fazer a adesão. Né? Às vezes o cliente ele liga devido a uma indicação, ele viu num panfleto, né, sobre o seu provedor, e por muitas vezes o primeiro contato não é a área comercial pessoalmente, é o técnico de instalação, né? E esse técnico de instalação que vai fazer lá a instalação do cliente, ele tem que ser um gentleman, sabe? Ele tem que ser um cara muito bem educado, uma pessoa paciente, uma pessoa que vai entregar o serviço com foco na necessidade do cliente, tá? E vai deixar um relacionamento já aberto para que você possa ter o cliente por longa data ali, tá? Então existe várias formas de engajar o cliente logo nessa primeira visita para que ele se sinta satisfeito, tá legal? E posteriormente, o próximo ponto de contato do provedor com o cliente é apenas quando o cliente liga para o provedor solicitando uma manutenção, tá? E nesse período da instalação para frente, geralmente o provedor não tem mais relacionamento com o cliente, tá? Se eu posso estar enganado, o seu provedor pode se relacionar com seus clientes de alguma maneira, tá? Mas é o que a gente vê na maioria dos casos, tá? Depois que é feita a adesão, o provedor ele não tem mais relacionamento com o cliente. E ainda tem provedores, né, donos de provedores que, né, se sentem muito felizes, né, pelo fato de o cliente não ligar, né? Eu não tenho nenhuma reclamação, eu não tenho nenhum cliente aqui me ligando, minha rede está tudo bem, eu não tenho nenhum cliente aqui reclamando, está tudo bem, então minha rede está 100%. Cliente não ligar não significa que está 100%, tá? Ele pode estar satisfeito, mas ainda não ligou reclamando, tá? Ele pode também estar aguentando o tempo necessário para contratar o link do concorrente, tá legal? Então, assim, você se imagina, se você é casado, ficar 1 ano sem falar com a sua esposa, 1 ano sem falar com o seu esposo, tá? Se você não tiver relacionamento, óbvio, o casamento não vai ser duradouro, o relacionamento não é duradouro, tá? Ninguém aguenta ficar muito tempo sem se relacionar com uma pessoa. Da mesma forma, a empresa que tem pessoas em contato com pessoas, a gente tem que olhar da mesma maneira. Não é a empresa em si, pessoa jurídica, tá? São pessoas se relacionando com pessoas. Pessoas compram serviço de pessoas, por mais que seja uma empresa entregando, tá legal? Então é isso que a gente precisa entender. E aí, nesse momento, né, da insatisfação do cliente, a gente pode ter um foco maior para entregar resultados de acordo com a necessidade da sua empresa. Não é uma receita de bolo. A gente precisa analisar onde que o seu provedor está realmente mais necessitando ali, né, entregar resultado para o seu cliente, para que você possa começar a projetar e mensurar os resultados do desempenho da equipe técnica. Falamos sobre, na última aula,
ter um acompanhamento melhor através de um planejamento, através de uma distribuição, através de uma análise da equipe técnica, tá? Existem 3 etapas, né, nessa metodologia que a gente está desenvolvendo, que é o provedor de resultados, que é planejamento, distribuição e análise do gerenciamento da área técnica. Legal? Eu trouxe alguns problemas, né, algumas soluções aqui para a gente olhar. Por exemplo, como eu falei aqui, demora na execução, né, que é um dos tipos de problemas que mais a gente tem reclamação lá no Reclame Aqui. Então, olha aqui, atendimento dentro do horário combinado, né? O agendamento não cumprido gera insatisfação do cliente. Você consegue, né, verificar, né, se a data e janela de atendimento estão sendo atendidos aí dentro do padrão, tá? Dentro de uma meta, né? Se realmente estão cumprindo ali o SLA, se realmente estão cumprindo o que é previsto para o atendimento técnico da sua empresa, tá? Existe uma meta para diminuir esses atendimentos que estão sendo feitos fora da janela de atendimento. Tudo isso a gente precisa analisar. A taxa da visita técnica é um outro ponto que é necessário você analisar isso mensalmente. Eu pergunto aqui dos meus clientes nas nossas consultorias se eles sabem, né, quais são os principais problemas, né, que está acontecendo no seu provedor, se eles sabem qual é a quantidade de visita técnica que eles estão gerando no mês, né? Porque quanto maior o número de OS no mês, né, menor é a margem de lucro da sua empresa. Quanto maior o custo, menor é o lucro da sua empresa, porque se você está fazendo mais visita técnica, significa que você vai gastar mais com carro, mais com combustível, manutenção da sua frota, hora técnica, hora trabalho, porque tempo que ele está fazendo uma manutenção, ele poderia estar fazendo uma instalação, uma adesão, fazendo outras atividades, tá? Então, a gente com um número muito alto de visita técnica, a gente acaba tendo um custo muito elevado. E aí você precisa determinar uma meta, determinar uma estratégia para diminuir mês a mês esse número de visita técnica de acordo com o número de clientes que você tem na base. Não é só instalar cliente e dar manutenção. Não é isso, tá? O nível técnico nós precisamos cada vez mais elevar o nível de gerenciamento técnico dos provedores das nossas empresas, tá legal? Execução bem feita na primeira visita. A gente tem por muitas vezes uma taxa, né, de revisita muito grande, né? Então, algum dos principais problemas, né, na execução, né, dessa visita técnica, né, o técnico ele não fazer uma vistoria preventiva. Esses são uma das principais causas, né, da visita técnica sendo bem executada na primeira vez, tá legal? O técnico ele vai, tem que entregar um controle, ou tem que reconfigurar o Wi-Fi, e ele não se atenta que ele precisa fazer uma vistoria técnica, né, fazer uma vistoria preventiva, né, para saber se o provedor ele está, o cliente, ver se a instalação do cliente está tudo de acordo, tá? E aí ele acaba passando batido em outros pontos que ele já poderia ter resolvido naquele momento e não ter deixado para depois, não ter deixado que o cliente ligue novamente para a empresa no outro dia ou na outra semana ligando novamente. O que é mais importante, né, a gente poder diminuir o número de revisita técnica, tá legal? Porque quanto menor o número de revisita no mês, maior é a margem de lucro. Se eu estou deixando de ter mais manutenção, digamos assim, né? Se eu estou trabalhando para diminuir a minha taxa de manutenção, diretamente eu tenho uma maior margem de lucro na minha empresa, porque eu gastei menos com a minha frota, gastei menos com manutenção da frota, gastei menos com hora de trabalho e etc, tá legal?
Tudo isso tem que ser tem que ser previsto e muito bem mensurado para que você possa ter crescimento escalonário e ter uma boa margem de lucro ao longo do tempo, crescendo a sua empresa de acordo com a necessidade de expansão da rede, tá legal? Existe uma meta para diminuir a quantidade de revisita? Essa é a pergunta que você, se é o dono do provedor, você tem que fazer para o seu supervisor, para o seu analista, sentar com a empresa, determinar quais são os principais problemas, analisar esses problemas para ter uma solução que vai te levar para um nível melhor, tá legal? E aí eu quero compartilhar com você, fazer com que você entenda que o foco é realmente mensurar o resultado de acordo com o nível de satisfação do cliente. Por exemplo, eu tenho um nível muito grande de clientes reclamando devido às OS não estão sendo atendidas no horário. A gente está atrasando muitas OS, então vamos verificar quais são os problemas. Os técnicos têm materiais sendo entregues, materiais em mãos para poder trabalhar, ou eles têm que sair para comprar material para depois fazer a visita. Sabe esses problemas do dia a dia que a gente vai mensurando? A gente não está atendendo dentro da data prevista, né? Dentro do nosso contrato aqui de atendimento, né? Então precisamos verificar se os técnicos estão com um número de OS muito grande e com isso eles estão terminando o dia e está sobrando OS. Quantas OS estão sobrando por dia que não foi feito o serviço, sabe? É deixar de olhar realmente para o provedor de uma maneira analógica e pensar estrategicamente numa busca de resultados através dos dados que a gente tem no dia a dia técnico. Nós temos muitos dados a ser mensurados, nós temos muitos dados a ser analisados, só que isso não está aberto para todo mundo. Isso daí não está disponível como conhecimento para todo mundo. Nós estamos compartilhando isso agora, né? Com esses novos projetos que a gente vem trabalhando. Então, se você não tem esse nível de conhecimento, tenha calma, que a gente vai passar para esse próximo nível. E aí a gente tem 2 parâmetros hoje que a gente precisa hoje começar a mensurar, que são serviços produtivos e serviços improdutivos, que a gente tem que começar a verificar quais são, aprender quais são esses tipos de serviços. A gente hoje entende o que é serviço de instalação, serviço de manutenção, serviço de rede externa, serviço do Redend, mas a gente não sabe o que foi positivo, que resolveu o problema do cliente, e o que foi negativo ou improdutivo, que não resolveu o problema do cliente naquele momento e vai gerar uma nova revisita, ou vai gerar uma nova demanda de serviço, tá? E essa análise a gente precisa entender dos principais problemas da sua rede. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu quero compartilhar com você, tá? Código de baixa produtivos da rede interna. A gente separa basicamente, até falei isso, né, na nossa aula anterior. Ed, consegue uma água para mim? Até falei sobre isso na aula anterior, que é dividir a empresa em três principais áreas, né? A área técnica em si, tá? Redend, rede interna, equipe de instalação e a equipe de assistência técnica. Redend, equipe de adesão, né, instalação e assistência técnica. A assistência técnica a gente tem para a área interna do cliente, a equipe de assistência técnica para a rede externa, que é a infraestrutura externa, tá? A gente está falando aqui sobre código de baixa produtivo para a rede interna, aquele cara que vai entrar na residência do cliente, verificar quais são os principais problemas internos na residência do cliente, tá legal? Valeu, Ed. Só beber uma água aqui, pessoal. Então, eu trouxe aqui um código de baixa. Não sei como é que você utiliza esse serviço, se você tem isso hoje no seu provedor. Mas esses códigos de baixa, ele vai nos ajudar a mensurar detalhadamente quais são os principais problemas. Eu pergunto hoje de um provedor quantas trocas de fonte ele faz mensalmente, ele não sabe me dizer. A grande maioria das pessoas que a gente se reúne.
Pergunto para ele quantos equipamentos ele está trocando mensalmente e também ele não sabe mensurar, né? Se ele troca roteador, se ele troca equipamento, quantas reconfigurações de equipamento, quantas vezes ele vai no cliente e tem que fazer, trocar os conectores, refazer os conectores, seja eles RJ45 ou conectores de fibra, sabe? Quantos conectores deram problema, tá? Então, esses códigos são para quando o técnico vai até a residência do cliente, rede interna, tá? E faz a devida manutenção e conseguiu êxito naquela manutenção. Ele faz o serviço e obteve resultado positivo. Voltou a funcionar, tá legal? O objetivo aqui é você fazer uma manutenção preventiva, fazer a manutenção corretiva, né, dos problemas que está havendo e logo em seguida o serviço volte a ser operante, né, o serviço volte a funcionar, tá legal? E aí a gente também tem código de baixas improdutivos que você vai conseguir mensurar os resultados e trabalhar nesses resultados improdutivos para poder melhorar. Por exemplo, Q101 para a gente é o endereço não localizado, tá legal? Quando o técnico não localiza o endereço para executar o serviço, esse é um problema a nível nacional, acho que eu acredito com certeza, porque, por exemplo, entra a prefeitura e sai a prefeitura, o que muda de número, o que muda de nome de rua, não sei se nas grandes cidades acontece isso, mas geralmente, né, em pequenas capitais acontece muito, município também acontece muito, né? Prefeito mudar o nome dos logradouros, às vezes muda até SEB também, né? Muda número de residência e aí o técnico fica meio desorientado na localização do cliente, às vezes porque ele nunca foi nesse cliente ou porque ele já foi no cliente e não lembra mais qual é o endereço, tá? E aí, né, existe muito problemas quanto a isso. Outro problema grave aí que afeta a área de manutenção é o cliente ausente, tá? Aí eu não sei como é que é o mecanismo, se você tem um software para isso, para avisar o cliente quando o técnico está chegando e tudo mais, mas esse é um dos principais problemas aí que afeta a assistência técnica, tá? Com baixa improdutiva. É quando os técnicos vai até a residência do cliente e o mesmo ou responsáveis estão ausentes, tá legal? O outro é reagendamento solicitado pelo cliente. O cliente, ele, né, por ventura, no dia a dia dele, ele verifica que ele precisa sair, ele liga lá para a sua central e pede para reagendar, solicita um reagendamento. Ou quando o técnico vai até a residência do cliente, né, e ele não pode atender, ele está de saída e solicita um novo reagendamento, sabe? Então, a gente tem uma infinidade de problemas para ser mensurados, para ser devidamente analisados, através da área técnica, para melhorar o desempenho da equipe técnica, com foco na satisfação do cliente. Legal? E aí eu queria compartilhar com você, óbvio, né, que para sua sorte, você deve estar se perguntando aí, né, mas como eu vou fazer isso, Thiago? Como é que é os primeiros passos? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que começar aqui a estruturar? Como é que eu vou mensurar esses códigos de baixa? Quero dizer para você que, para sua sorte, exatamente é isso que eu vou ensinar no meu novo projeto, né, que é a HotSP, essa empresa aí que é projeto que vem trazendo para boa gestão, a gestão de resultados para provedores de internet, né? Eu vou entregar a você uma metodologia que eu chamo de provedor de resultados, tá? E eu já vou logo adiantando, né? Vou logo adiantar aqui que o preço não será nenhuma objeção. Não é isso que vai fazer com que você não contrate o nosso serviço aí futuramente. Não é isso que, não é o preço, né, do investimento que você vai fazer no nosso software que vai te fazer ficar sem conseguir mensurar o seu resultado. Pelo contrário, quando você entender que quanto mais você tem uma área técnica que entregue resultados, satisfação para os seus clientes, faça com que eles permaneçam na base, o investimento na nossa plataforma, no nosso software é mínimo para você. Vai ser, né, para você. Tá legal? E aí eu quero propor, né, um grande desafio, né, para a sua área técnica, que é transformar a sua área, estruturar, né, a sua área técnica, né, transformar a sua área técnica em uma estrutura de assistência técnica especializada, tá legal? Quando eu falo que a equipe técnica é especializada, é porque você tem uma metodologia.
É porque você tem processo bem claro. É porque você sabe quais são os principais problemas. É porque você sabe realmente como solucionar esses principais problemas. Estou tendo um número muito alto de visitas, né? Eu preciso diminuir a minha taxa de revisita. Eu preciso conscientizar a minha equipe técnica que é necessário fazer uma manutenção preventiva. Treinamento neles, treinamento para a equipe técnica, para que eles possam entender que o índice de revisita técnica está muito alto e eles precisam diminuir isso num prazo de tempo rápido, porque a empresa precisa de respostas rápidas e concretas, de fato, porque não podemos perder cliente na base. Legal? Se você está gostando aí, compartilha comigo qual é a cidade que você está falando, tá? Se você está gostando dessa palestra de hoje, qual é a cidade aí que você está falando, qual é o nome do seu provedor, para que a gente possa estar interagindo aqui cada vez mais. Legal? E para você ter um controle da sua empresa na mão, você precisa mensurar os resultados através de indicadores, tá? Onde você terá o norte da sua empresa. Eu vejo que muitos provedores aí que começaram há 5, 10 anos atrás já estão bem estruturados, né? Já tem uma Hilux, já tem uma estrutura legal, já tem, depende do estado, aí já tem de diversos municípios também, né? São provedores que realmente receberam o desafio de entregar conexão, regiões distantes, mas por muitas vezes não tem a mão no manche do avião. Estão em voos livre, né? Sem saber para onde estão indo. Ou muitas vezes, né, chega um problema financeiro na empresa, você não sabe se está descendo, se está subindo, não sabe se o caixa está sendo muito bem controlado, porque não tem um controle de custo. Mais uma vez, a área técnica do seu provedor é o coração da sua empresa. Qualquer área depois da área técnica são áreas adjacentes. Precisa de atenção? Sim, precisa de atenção. Tá legal? Precisa de mensuração de resultados e indicadores? Sim, precisa. Mas a área técnica, se for bem administrada, você consegue entregar pelo menos 80% do resultado para o seu cliente. A gente lida com o dia a dia na satisfação do cliente através da área técnica, né? Às vezes nem pelo atendimento do suporte. A gente tem uma preocupação muito grande. Meu Deus, meu telemarketing, minha equipe de suporte não atende meu cliente devidamente, eu não consigo ter pessoas educadas atendendo clientes só ligam reclamando, mas eles ligam reclamando por causa da insatisfação no atendimento técnico, tá legal? Fazer com que esse CEO que eu falei aí, do bom atendimento, que foi até a operadora, né, me agradecer, falou direto com o gerente, levou uma cartinha agradecendo pelo bom atendimento, tá? Então esse treinamento, esse acompanhamento vem desde a base do bom acompanhamento, da boa gestão ali do seu provedor. Legal? Quero compartilhar com vocês aí a nossa próxima aula, né, que vai ser no dia 9 de março. A gente vai continuar falando dos desafios da área técnica e na próxima aula a gente vai falar sobre os indicadores da área técnica. O que você precisa realmente mensurar para começar a trabalhar com indicadores que vão te levar ao crescimento. Indicadores para a área técnica, vamos separar indicadores para a área técnica de manutenção, para a área técnica de instalação, indicadores de serviços, que vai fazer com que o seu provedor tenha um norte. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. E assim você vai continuar crescendo aí com a sua empresa. Muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Quero agradecer todos que se inscreveram para assistir, né? Muitos não podem estar diretamente ao vivo, mas você vai poder estar assistindo esse conteúdo aí, todos os conteúdos aí gratuitamente, 100% online, aí, só acompanhar os nossos conteúdos, tá legal? Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. A gente se vê na sexta-feira, dia 9, às 20 horas, no fuso horário de Brasília, com o tema indicadores da área técnica. Legal? Grande abraço e a gente se vê em breve. Até mais!